Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tem alguma coisa que o treinador pode fazer nesse sentido? Olha, quando o jogador chega nas mãos do treinador, ele já chega com a sua formação quase que completa. Ele vai finalizá-la a partir do momento que ele tenha 60, 70, 80, 100 jogos com a camisa do time principal. Aquilo é a finalização da formação desses garotos. Particularmente, eu vou falar pela minha comissão. Nós procuramos dar muita atenção em trabalhos técnicos, ainda hoje. Trabalhos técnicos realmente, trabalhos de fundamentos. Por quê? Porque nós vemos a necessidade que ainda exista de você poder melhorar um garoto que suba. Então, a grande maioria dos nossos trabalhos técnicos, mesmo coletivos, eles são dados uma atenção muito grande às individualidades. A gente tenta perceber, tenta ficar muito atento aos movimentos que o garoto faça, movimento de corpo, postural, a forma como ele domina, a forma como ele esteja enquadrado com o corpo, já dominando para poder fazer um arremate, ou dominando para apenas fazer um passe. Então, tudo isso a gente procura estar bem atentos para tentar melhorar os jogadores que cheguem. Mas seria um trabalho para que fizéssemos na categoria ou nas categorias de formação, que aí sim seria o ideal. Ou seja, na minha opinião, nós teríamos que ter o futebol de salão encaixado com os trabalhos de futebol de campo até, no mínimo, até 12, 13 anos. Esses meninos teriam que estar com o futebol de salão presentes em pelo menos 3 períodos de treinamentos que eles tivessem ao longo de uma semana. E com isso, muita liberdade, sem que puséssemos nada de parte tática com esses garotos até 13 anos, 14 anos. É um crime quando você vê garotos com essa idade, às vezes correndo em volta do campo, fazendo trabalhos físicos ou sendo orientados taticamente. Esse garoto ele tem que ter liberdade de criação. Você tem que criar, aprender a se comportar, aprender a usar e abusar daquilo que você tenha de bom, da sua habilidade. E esse menino ele vai ser tolhido. É um trabalho que você começa cortando já desde o início. Quando ele tivesse ali 15, 16, aí sim, primeiras noções táticas, para que com 18, 19, 20 ele finalizasse tudo isso. Eu estou falando isso de um modo geral, não quer dizer que um garoto com 16 não possa estar no profissional de repente, pela capacidade que ele tenha, mas de um modo geral. Finalizando aí sim essa formação e passando para o degrau seguinte, o time profissional, onde com 70, 60, 80, 90 jogos ele completaria a sua formação. E aí, ali sim, você corrigiria alguma condição que ele apresentasse, de posicionamento, de postura. Seriam trabalhos muito mais simples. Mas eu fazendo um trabalho como esse daí, eu não impediria de usar a habilidade dele. Na verdade, eu estaria dando para ele a chance de continuar aprimorando a própria técnica. Isso seria o principal. Primeiro, que nós não tivéssemos com garotos de 11, 12, 13 anos campos oficiais. Não tem necessidade. Um garoto jogando num campo oficial com 11 anos, ele vai pegar 5, 6 vezes na bola. Se ele tiver num campo menor, reduzido, num campo de society ou qualquer coisa desse tipo, estabelecido aí por estudos e tal, esse garoto pegaria quantas vezes na bola, quantas vezes mais na bola do que numa partida em que ele joga num campo oficial. Eu era garoto, dentro de leite, 8 anos, 9 anos, 10 anos, não me lembro bem. Eu ia jogar num campo oficial. Mas, de repente, eu pegava 10 vezes na bola, 15 vezes na bola ao longo de um jogo, de uma partida. É muito pouco para um garoto. E às vezes só pega e toca, né? Exatamente, porque as distâncias são muito grandes, né? O espaçamento é muito grande. Você não tem como preencher espaços com garotos. Então, você precisa, primeiro, adequar os campos para que esses garotos possam ter contato, intimidade com bola, poderem estar muito mais ativos numa partida e sentindo muito mais o que é você ter a posse de bola.
para que você aprenda a valorizar, aprenda a usá-la da melhor forma possível, seja uma arma nas suas mãos para que você possa superar o seu adversário. Cara, você falou de formação, de base, de tudo. Você meio que pegou a formação do Neymar, né? Naquele ano com o Santos, né? Ele tinha quantos anos? Já era 16? 17? Como é que ele estava quando chegou para você? Não, jogadores fora de série, olha... É outra coisa, diferente. O referencial, ele foge um pouco da máxima de que você tenha um parâmetro em relação a um grupo de atletas. Tanto para mais quanto para menos, é muito grande a diferença que existe num jogador com esse nível de formação. O Neymar é um jogador que já chegou completo, ele já era completo com 13, 14, 15 anos. Lógico, ele fisicamente também? Não, fisicamente ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele foi melhorando. A mudança física de um atleta ela é muito grande em 3 meses, 4 meses. É outro aspecto que eu sempre questionei muito. Um garoto nascido em dezembro, ele tem uma defasagem de 12 meses em relação a um garoto nascido em janeiro do mesmo ano. Né? 12 meses de diferença. E ele joga contra esse mesmo garoto, ou melhor, ele compete com esse mesmo garoto que já tem 12 meses à frente dele. Por isso que quando a gente pega aí os jogadores, a idade dos jogadores, nós vamos ver que nos primeiros 3 meses do ano, a grande maioria dos jogadores que deram certo na vida são jogadores de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, um pouquinho menos. Julho, agosto, setembro, bem menos. Porque a idade... Então, essa para mim era a primeira mudança que nós tínhamos que fazer no nosso calendário. Campos menores, garotos que... finalizando 20 anos. Qual é o teu mês? Setembro. Então, eu vou finalizar a minha formação quando eu completar 20 anos, no mês de setembro, no dia X. Aí sim eu vou ter os meus 20 anos. Mas, até então, eu não tenho 20 anos. Por quê? Porque eu nasci em setembro, mês 9. O camarada que nasceu em janeiro tem 9 meses de diferença para mim. Então, eu vou competir com esses mesmos garotos. Quer dizer, eles já estão com 1 ano de formação e eu ainda estou com 1 mês de nascimento. É uma diferença considerável, muito grande. Sim, sim. E queira ou não, isso daí cria uma disfunção na forma como você vai avaliar um menino. Por isso que, para mim, seria a primeira alteração que eu faria, no sentido de nós começarmos a modificar a forma como trabalharemos os nossos atletas a partir de então. Eu lembro na Copa de 2010, né, que todo mundo pedia para o Neymar e o Ganso serem convocados, né, e o Dunga não quis levar nenhum dos dois, o Ganso ficou na pré-lista, né, se alguém fosse cortado ele entrava, né. E eu lembro que quando o Ganso apareceu, né, é uma característica que a gente tá tão... Na época, né? Ele teve muitas lesões, aí teve muitas situações na carreira dele, mas naquela época lá eu vi ele jogando tipo o Riquelme, assim, sabe? Meio que o estilo de jogo dele, né? E era uma época que eu achava, cara, na época com o Neymar ali, né? Eu achava que, cara, talvez ele fosse ser maior até que o Neymar, né? Mas foi uma... Como lesões fazem, né? Prejudicam a carreira do jogador, né? O Paulo teve uma série de lesões que foram altamente prejudiciais. O Paulo era cerebral, né? Todo ele cerebral. E o Neymar era genial. Uhum. Os dois ali juntaram uma coisa absurda. Um completava o outro. O Paulo, naquele momento, talvez o maior momento que ele teve, ele encontrava passes que ninguém conseguia enxergar. Às vezes tinha 3, 4 jogadores parados na frente dele e ele conseguia pifar um companheiro jogando uma bola entre as pernas de um adversário. Então isso fazia uma diferença muito grande. E isso acontecia em treinamentos, em jogos, enfim, era uma coisa absurda. O que esses meninos faziam era muito diferente da grande maioria. Faz muito tempo que a gente não tem um time assim com os garotos fazer, né, um absurdo, né? Que faz um tempão já, né? Já tem um bom tempo, né? E era um time assim, um time que ensinou o Brasil a dançar. Pois é. É interessante, porque até estava conversando lá fora, né? Antes do TikTok eles já estavam dançando, né? Exatamente. E bem antes até.
Mas você parava o ônibus assim no aeroporto, num centro de treinamento, aparecia gente de todo lado. Definiu bem até como... Alexandre definiu muito bem como a bitomania, e parecia uma bitomania. O Santos viajava com 10, 12, às vezes 15 seguranças. Geralmente a gente viaja com 2, 3, olha lá, quando muito. E era necessário aquilo. Eu fico feliz com uma coisa, assim, dentro do meu trabalho. Eu sempre dei muita atenção às categorias de base, todos os clubes que eu passei. Porque eu nunca tive um cheque em branco para contratar. Nunca. Nunca tive... No Brasil é difícil, né? Muito difícil. Nunca tive a liberdade de contratação, de trazer aquele jogador que eu gostaria, que eu queria. Por exemplo, eu fui atrás do Bruno Henrique quando ele estava no Goiás e ele foi vendido. Só consegui trazê-lo quando ele estava na Alemanha para o Santos. É um exemplo, né? Que você às vezes não consegue competir em igualdade, você tem que... ser criativo, né? Ser criativo, tá atento ao mercado.